Fala galera, tudo bem? Sou o professor Nelson, de Biologia, estou aqui para ajudar você. Estamos mais uma vez aqui no Clique Estude. Esse é o clique certo. A aula de Biologia hoje vai ser sem limite. Vamos lá galera, hoje a gente vai falar do sistema cardiovascular. Esse sistema é extremamente importante que a gente está sempre falando dele. Assuntos, na verdade, extremamente simples e que vamos deixar cada vez mais tranquilo para você. Vamos dar uma olhada? Presta atenção. O sistema cardiovascular é dividido em 3 componentes: sangue, coração e vasos sanguíneos. Você pode ver que está tudo interligado. Coração vai bombear o sangue, que vai passar pelos vasos sanguíneos para levar todo o sangue e seus componentes para todas as células do corpo. Vamos lá. Esse sistema cardiovascular é um sistema tranquilo e que você está habituado a ouvir falar dele. Sangue, por exemplo, é um assunto extremamente tranquilo, é do seu cotidiano. Quem nunca fez um hemograma completo, por exemplo? Quer ver uma situação simples para você entender? Vamos supor que você chegue sonolento, pálido à sua casa, viva cansado. Sua mãe logo nota, não deixa nunca passar. A sua mãe, minha mãe, olhos de águia, vem logo. Ela chega perto de você, dá uma olhadinha, baixa os seus olhos, identifica na hora, faz o diagnóstico. Está pálido, está amarelado o seu olho, só pode ser anemia. A anemia é uma doença que a gente ouve bastante falar, é extremamente comum. Vamos lá entender como é que funciona isso? A anemia ela apresenta sempre alguns sintomas muito comuns, como a gente estava falando. Cansaço, fadiga, sonolência, palidez. Agora, você sabe o que é anemia? A anemia, por definição, ela acontece quando se estabelece uma deficiência na concentração de hemoglobina ou na produção de hemácias. Bem, para aí. Hemoglobina, hemácias, você já ouviu falar nisso? Deve ter ouvido, mas vamos coordenar isso bem para a gente não deixar passar nada? Hemoglobina, hemácias são elementos do sangue. Vamos entrar no sangue, no primeiro componente do sistema cardiovascular, para que a gente possa entender melhor até mesmo o que está acontecendo com uma pessoa com essa doença, a anemia. Vamos lá? O sangue é formado basicamente por 2 componentes. Um componente líquido, que corresponde a mais ou menos 55% do volume total, e um componente celular, formado pelos elementos figurados, 45% do volume total. Esse componente líquido é o plasma sanguíneo. E os elementos figurados são as células ou fragmentos celulares que compõem esse tecido. Os eritrócitos, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, as células brancas, e os trombócitos, na verdade as plaquetas bem conhecidas. O plasma sanguíneo é a parte fluida do sangue. Lembremos o seguinte, o sangue é um tecido conjuntivo fluido e o plasma sanguíneo corresponde a 55% do sangue. Nesse plasma nós vamos encontrar água, 90% do plasma é formado por água, mas vamos encontrar também proteínas como albuminas, aglutininas, fibrinogênio, protrombina, proteínas também bem comuns. A albumina é uma proteína extremamente comum, responsável pelo controle osmótico do sangue, por exemplo. As aglutininas e o fibrinogênio também são comuns, sendo este, o fibrinogênio, o último, responsável pelo processo de coagulação sanguínea, também importante e também uma matéria do Clique Estude. Vamos lá. Além das proteínas, a gente vai encontrar outras substâncias orgânicas como enzimas, anticorpos, hormônios, vitaminas. Vamos encontrar também sais minerais. Quer dizer, o plasma é um ambiente rico. Apesar de 90% do plasma ser composto por água, eu tenho uma série de elementos presentes nesse plasma. Mas o nosso papo hoje não é sobre o plasma sanguíneo somente. Nós vamos falar dos elementos figurados. Os elementos figurados são células ou fragmentos celulares responsáveis por funções primordiais do nosso corpo. Vamos dar uma olhada? São 3 elementos figurados. As hemácias ou eritrócitos, responsáveis ou componentes da série vermelha, responsáveis pelo transporte de gases respiratórios. Os leucócitos, série branca, componentes da série branca, responsáveis pela defesa contra agentes invasores.
E as plaquetas, a série trombocítica, responsáveis por desencadear o mecanismo de coagulação. Cada elemento desse faz um papel, exerce uma função, mas todos eles são importantes sem limite. Não esqueça, todos eles são importantes sem limite, cada um com a sua função. As hemácias, por exemplo, são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios. As hemácias são células especiais, na verdade, células diferentes das outras células que fazem parte do nosso corpo. A gente pode perceber que até a forma dessa hemácia é diferente. Na verdade, um outro ponto importantíssimo é que as nossas hemácias são anucleadas. Quer dizer, não possuem núcleo, não possuem material genético. Agora, preste atenção. Se ela não possui material genético, quem é que comanda todo o funcionamento da célula? Lembra que no núcleo a gente vai encontrar DNA. É o DNA que é o centro do controle, é ela que manda, é essa molécula que manda. Vamos ver também que sem esse DNA, a célula vai ter algumas funçõezinhas, algumas características específicas. Quer ver? Vamos dar. Essas células, como a gente estava falando, são anucleadas. E o tempo de vida delas acaba variando entre 90 e 120. Nelson, na verdade, é muito tempo? Não. É pouco tempo. O tempo de vida da hemácia é muito curtinho. 90 a 120 dias. Isso tudo está ligado à ideia de não ter núcleo. Não há possibilidade de renovação das estruturas celulares. Essa célula acaba morrendo e nós temos que manter a produção constante dessa célula. Lembra que ela é responsável pelo transporte de gases respiratórios. É essa célula que vai transportar oxigênio para todas as outras células do corpo. Então temos que manter uma constante produção. Vamos ver isso. Mas não é só isso não. Olha aqui, ó. As células vermelhas, as hemácias, também são bicôncavas. Nelson, como assim? Dá uma olhada. Ela é achatadinha no meio, tanto na parte de cima como na parte de baixo, tá vendo? Bem fininha. Essa forma bicôncava acaba conferindo características importantes. Por exemplo, a membrana plasmática da hemácia é uma membrana muito grande comparado ao seu conteúdo interno, que é pequeno. Sendo uma membrana muito grande, um conteúdo interno pequeno, essa célula fica mais maleável. Na verdade, ela acaba deformando com facilidade. Nelson, estranho, né? Como essa maleabilidade, essa capacidade de deformação pode ser legal para a hemácia? Lembre o seguinte, as hemácias vão passar por vasos sanguíneos, ora estreitos, ora largos, e, portanto, ora vai ser mais fácil, ora vai ser mais difícil passar por eles. Uma célula com uma maleabilidade muito grande consegue atravessar mesmo vasinhos pequenos, conseguem passar mesmo por locais extremamente estreitos. Isso é uma vantagem. Mas vamos lá, vamos continuar falando das hemácias. A capacidade que a hemácia tem de transportar gases está ligada à presença de um pigmento extremamente importante e que confere a cor vermelha à hemácia, um pigmento que a gente conhece como hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína associada a grupamentos M. O grupamento M é um grupamento que contém ferro. É esse ferro que vai ter a afinidade pelo oxigênio, pelo CO2, que são os gases respiratórios. Vamos lá então, resumindo. A capacidade que a hemácia tem de transportar gases respiratórios vem da presença da proteína hemoglobina que está na hemácia. Quer dizer, a hemácia é uma transportadora porque possui hemoglobina. E a hemoglobina, por possuir grupamentos M, tem afinidade pelo oxigênio para que possa haver o transporte. Entendeu? Vamos lá, sem limite. A hemoglobina pode transportar oxigênio e, quando se associa ao oxigênio, forma um composto chamado oxihemoglobina. Mas também pode se associar ao CO2, formando um composto chamado carbohemoglobina ou carbamina hemoglobina. Esses dois compostos são compostos instáveis. Esses dois compostos são compostos instáveis. Fique atento a isso. Qual a vantagem de ser um composto instável? Lembre que a hemácia é um transportador. Ela vai receber oxigênio e transportar oxigênio e liberar oxigênio para outras células. Você percebeu? Ela vai ter que pegar o oxigênio num ponto e liberar o oxigênio no outro.
sendo um composto instável, isso é possível. Vamos dar uma olhada de novo? O oxigênio retirado pelas hemácias vem dos pulmões. As hemácias, quando passam nos capilares sanguíneos dos pulmões, recebem o oxigênio que vem do ar. A molécula de hemoglobina se associa a esse oxigênio, formando a oxihemoglobina. Essa hemácia ligada ao oxigênio vai transportar o oxigênio para todas as células do corpo. Esse oxigênio, então, vai ser liberado para as células do corpo, para que elas possam utilizar o oxigênio para os seus processos celulares, utilizar para o seu metabolismo energético. Você entendeu? Eu acho que ficou bem tranquilo. A hemácia recebe o oxigênio do pulmão e libera o oxigênio nos tecidos. Acho que tá fácil isso agora, né não? Vamos continuar então. Eu falei com vocês que a hemoglobina pode transportar o oxigênio, pode transportar o CO2, e tudo isso é devido à afinidade que esses gases têm pelo grupamento M da hemoglobina. O oxigênio tem uma afinidade muito maior do que o CO2 pelo grupamento M. Mas tem um gasinho que tem uma afinidade ainda maior. O monóxido de carbono, que se associa à hemoglobina, forma o que a gente chama de carboxihemoglobina. Nesse caso, a gente tem um composto nada legal. Esse composto é um composto estável. Perigo, galera. Perigo. Mas, Nelson, por que um problema esse gás? Simples. Lembra que eu falei com você que a ideia de formar compostos instáveis com oxigênio e com CO2 dava a capacidade da hemoglobina e da hemácia, por consequência, de transportar esses gases pelo corpo. Lembra que eu falei? Pega o oxigênio num ponto, libera o oxigênio num outro ponto. Se o monóxido de carbono forma um composto estável, eu impeço a liberação. Isso quer dizer que, se ele estar associado com a hemoglobina, o oxigênio e o CO2 não podem se associar. Eu estou inutilizando aquela hemoglobina. Esse monóxido de carbono passa a ser um gás extremamente complicado para a gente. Na verdade, ele impede o transporte de oxigênio. Ele pode levar, inclusive, à morte, desde que seja inalado em grande quantidade. Mas, Nelson, onde é que a gente acha esse monóxido de carbono? Pois é, ele está mais perto do que a gente imagina. Galera, o monóxido de carbono é liberado na combustão incompleta. De combustíveis fósseis, por exemplo, motores de carro. Há liberação de monóxido de carbono? Há liberação de monóxido de carbono. Num cigarro aceso do seu lado, há liberação de monóxido de carbono? Há liberação de monóxido de carbono. Lembre que a concentração ou a inalação de grande quantidade é que vai provocar problemas. Uma pequena quantidade acaba inutilizando algumas hemácias, mas eu falei para você que as hemácias são anucleadas. A gente está o tempo todo renovando. Mas uma inalação de grande quantidade de monóxido de carbono pode levar o indivíduo até a morte, inutilizando completamente a capacidade que a gente tem de transportar oxigênio e CO2. Isso aí, galera. Essa foi mais uma aula do Clique Estude. Estamos aqui esperando você para a próxima, hein? Lembre, galera, Clique Estude. Esse é o clique certo. Biologia sem limites.